Vamos lá, gente. Muito boa tarde para todos. Mais uma vez, eu agradeço à diretoria do SEAS por ter me convidado a expressar o resultado dos meus estudos. O tema que foi designado para mim na tarde de hoje foi Jesus e as Mulheres. Eu não sei porque em algum momento eu achei que isso fosse ser sensacional, mas assim, eu me apertei aqui para desenvolver isso, né? Então, eu vou procurar dar ao tema um tratamento objetivo para enfocar o máximo de tempo possível como foi a convivência entre Jesus e as mulheres na época que ele estava encarnado, para que depois a gente veja como está o tratamento que é dado à mulher nos dias de hoje. Mas, para isso, eu vou precisar falar um pouquinho do que acontecia antes dele encarnar, né? Jesus veio ao mundo encarnado no seio de uma sociedade que foi a judaica, a hebraica. E assim, essa sociedade foi escolhida porque ela tinha trazido uma novidade para a humanidade naquela época, né? Em Caminho da Luz, Emmanuel explica isso para a gente. Os judeus foram os primeiros a ter a crença, a ideia de que um Deus era um Deus único, afastada daquela ideia de pluralidade de deuses, né? Então, tudo ficava concentrado num único Deus. O problema é que, ao mesmo tempo em que eles trouxeram essa novidade para a humanidade, eles, por necessidades da época, traduziram algumas regras que eram regras da vida civil, quer dizer, coisas do nosso dia a dia, como a gente funciona em sociedade, para o âmbito do divino. E disseram que essas regras eram regras divinas. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês o que eles acharam que eram regras de Deus. Nós temos nos livros de Moisés, né, o Pentateuco Mosaico, uma orientação que diz que se o homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. E eu queria que vocês guardassem essa parte do tanto quanto. Tem uma outra orientação em Números que diz que, quanto ao ciúme, quando uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque ele suspeita de sua mulher, o sacerdote a colocará perante o Senhor e a fará passar por todo esse ritual. Era um ritual vexatório. Se a suspeita de que houve infidelidade fosse confirmada ou não, quer dizer, se era um mero caso de ciúme, o marido estaria inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Em um outro trecho, nós vamos ver que não será cobiçada a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo ou sua serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E, por último, uma regra que dizia que se um homem casasse com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprove, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. O que, na época, seria o mesmo que uma sentença de morte para uma mulher, porque ela não podia voltar para a casa do seu pai, porque ela foi desonrada e ela não tinha para onde ir. A sociedade não tinha abrigo para essa mulher. Era similar a uma sentença de morte. Então, nós temos naquela sociedade que iria receber o espírito crístico as seguintes características para a mulher. A mulher é uma serva do prazer masculino e das tarefas mais extenuantes. Tudo que fosse interior, da porta para dentro de casa, cabia à mulher. Isso não significava só cuidar da casa e dos filhos. Às vezes, ela precisava cuidar da propriedade, administrar essa propriedade. É uma mulher, é um ser que não pode ser visto, não pode estar na presença, não pode falar com outros homens, se não estiver acompanhada. Ela pertencia, quando ela tinha sorte, ela pertencia alternativamente ao pai, ao marido, ao filho ou ao irmão, ou ela era uma pária nessa sociedade. Ela é subalterna, né? Joana de Ângeles diz que essa mulher é subalterna, sem significado social e humano, passível de ser negociada como rebanho, a propriedade ou a servos. Ela tem uma obrigação de fidelidade com seu marido sem ter a contrapartida. Então, esse é o desenho da mulher que eu precisava pintar. Assim, é o desenho daquela época, não estou dizendo que bom ou ruim, é o desenho daquela época. E aí eu vou trazer para vocês 3 histórias de mulheres no Antigo Testamento.
A história de Eva, que é uma história emblemática, nós precisamos entender isso como uma alegoria, tá? Eva desrespeitou ao homem e desrespeitou a Deus quando ela comeu o fruto da árvore da sabedoria, que era o fruto proibido. Então, ela ali desrespeitou preceitos supostamente divinos, e a partir de então, e até hoje é assim, se compreende que para a sociedade conseguir se desenvolver satisfatoriamente, a mulher precisava ser submissa ao homem. Tá? Nós temos a história de Diná, que, apaixonada por um príncipe do outro reino, ela mantém-se relações sexuais com ele antes do casamento, porque ela precisava da autorização do pai dele e do pai dela para casar. Estava difícil, não era uma coisa factível, porque eles eram reinos antagônicos, digamos assim. Então, eles resolveram se adiantar, mantiveram relações sexuais, e aí, por isso, a única maneira de lavar a honra de Diná seria casar. E aí, eles se adiantaram. E nós temos a história de Tamar. Tamar era nora de Judá. Tamar, ela casa com o primeiro filho de Judá e ele morre. Ela, então, é dada em casamento ao segundo filho de Judá e ele morre. E aí Judá tinha um terceiro filho. Judá recomenda que ela aguarde, porque o rapaz ia amadurecer para depois eles casarem. Ela resolve não aguardar. Ela seduz Judá de certa maneira, que já era viúva e sem ele saber, e ela engravida de Judá. Então, ela também não aguarda o futuro marido. Todos esses aqui, na realidade, gente, essas aqui são histórias, não é a história dos outros. Não são histórias só de mulheres, também existiram muitas histórias de homens no Antigo Testamento, em que você vai ter essa pressa humana, essa teimosia tão inerente ao ser humano de achar que pode fazer melhor do que Deus, de que a sua solução é melhor do que a solução realmente de Deus. E você vai entender que esse inventário de histórias, que esse inventário de encarnações, no fundo somos nós, né? Que decidimos não aguardar o tempo de Deus. Essas mulheres, na época, sofreram por causa... Todas essas histórias tiveram consequências muito severas, tá? Essas mulheres sofreram por causa disso. E aí, na transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, surge uma outra mulher. A mulher queria ser escolhida para receber o Espírito de Cristo na Terra, o governador do nosso planeta. Qual é o grande diferencial dessa mulher? Eu poderia dizer que Maria, a história de Maria é o resumo de todas as histórias na Bíblia. É a modificação, é a virar de chave da história, digamos assim. Se a gente pensar nessas leis que eu disse, que são as leis que regiam o Estado dos judeus, e se nós pensarmos nas histórias das mulheres que eu relatei aqui, de Eva, de Diná, de Tamar, nós vamos perceber que o que se apresentava para Maria, uma jovem que iria desposar José, que já era um homem mais velho, da linhagem de Davi, foi muito difícil. Assim, imaginem, eu peço para que vocês se coloquem no lugar dela, imaginem a angústia de Maria, quando ela recebe aquele anjo diz para ela, naquela passagem que é conhecida por Anunciação, que ela iria receber o Filho de Deus no seu ventre. Ela pergunta como ela ia receber o Filho de Deus se ela nunca tinha estado com um homem, e esse anjo diz para ela que ela vai conceber pelo Espírito Santo com uma sombra passando sobre ela. Então, vocês imaginem a agonia de uma mulher naquele tempo engravidar sem que se saiba quem é o marido, estando prometida para outro. Imaginaram? Então tá, com tudo isso que aconteceu, o que Maria fez? Maria não fez nada. Maria foi a primeira mulher que não fez nada. E aí vocês lembram daquela história de Deus ser lento, né? Então, Maria aguentou o tempo de Deus. Maria vai dizer, nessa ocasião, para o anjo, algo que ninguém antes dela teve coragem de dizer. A frase de Maria foi:
eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. E Maria se pôs a esperar. Essa é uma imagem da anunciação. E a espera dela deu resultado, porque pouco depois Deus também envia um anjo a José. José, ciente, aceita toda a situação e vai casar com Maria. E eles vão receber no seio dessa família Jesus, que então era só Jesus, é o filho deles, né? Como é a infância desse espírito? Jesus é uma criança desde o começo que os evangelhos dizem para a gente que é diferenciada. Jesus ia para a fonte de Nazaré, a cidade onde eles depois se instalaram, e ficava consolando os aflitos. Jesus ficava ajudando os enfermos, ajudando os que não tinham o que comer. Jesus foi aquela criança que levou para a casa dele 2 bandidos e deu de comer e deu teto para eles. Jesus foi aquela criança que a mãe foi pegar na sinagoga, que estava ensinando os doutores da lei. Então, assim, essa criança era uma criança esquisita para a época, entendeu? Era, assim, uma criança fora dos parâmetros. Maria percebia que Jesus era fora dos parâmetros. Inclusive, Maria pediu uma bolsa de estudo lá naquela sinagoga, porque aquela família tinha relações, aquela família era uma descendência de Davi. E naquele dia, quando ela chegou em casa, Jesus advertiu-a, dizendo, você não precisa se preocupar comigo. Meu pai cuida de mim, e meu pai, nesse caso, era Deus. E naquele dia, ele vai pedir a José um lugar na carpintaria para atender o ofício do pai dele terreno. Essa é a última notícia que a gente tem de Jesus criança e também é a última notícia que a gente tem de José na história. Depois tem um salto no tempo e os evangelhos começam a nos narrar o messianato de Jesus Cristo. A partir daí, ele já é Jesus o Cristo. A primeira aparição de Jesus também é pelas mãos de Maria. Nas bodas de Caná, Maria vira para Jesus e diz, olha, não tem vinho suficiente. E Jesus vira para ela, mãe, ainda não é minha hora. Ele ponderou isso. Mas ele atende ao desejo da mãe e ele transforma a água em vinho naquela festa para satisfazer a todos. A partir daí, começa a peregrinação de Jesus ali por aquela região da Palestina, né, entre Genezaré e Jerusalém, ele vai e volta várias vezes, e começam os milagres de cura dos paralíticos, dos cegos, dos leprosos, o caminhar sobre as águas, começam as pregações, entendeu? Então, esse é o período de messianato de Jesus, e em relação à mulher Maria, talvez tenha sido o período de alívio, talvez tenha sido o período em que Maria disse assim, meu Deus, valeu a pena, deu certo, esse garoto está encaminhado, digamos assim, tá? E logo depois, existe uma outra mudança severa, Jesus, que já estava sendo, na medida em que aumentava a aceitação dele pela população, diminuía o prestígio dele junto aos poderosos. Jesus adentra Jerusalém no lombo do jumento, exultado, mas em pouquíssimos dias a situação muda e aquela turba o condena. Tipo, o Estado judeu tinha aberto mão de julgar aquela situação de maneira adequada, o Estado romano também, jogaram para o povo e o povo mandou para a cruz, entendeu? E aí, Maria, e aí eu vou observar, junto com outras mulheres e junto com João, porque os outros discípulos se dissiparam, digamos, o rebanho se dissipou, Maria, durante o Calvário, passa por um momento de profunda reflexão. O que fez o meu filho chegar aqui? E ela entende que aquilo é necessário para o desenrolar da redenção das criaturas. E ao final do Calvário, naquele momento ali que precede realmente a saída do Espírito de Jesus daquele corpo, quando Jesus dá a Maria como mãe a João e João como filho a Maria, ela percebe que, mais uma vez, ela tem que aguardar o tempo de Deus e ela fala, faça-se na escrava a vontade do Senhor. Mais uma vez, Maria aguarda o tempo de Deus. E ao desencarne, eu gostaria que vocês refletissem a respeito dessa figura feminina de Maria. Nós podemos dizer que Maria é a maior referência feminina que já encarnou? Eu vou dizer e vou explicar a seguir que Maria é
o ápice feminino em todos os livros que compõem a Bíblia. E pelo menos para o que a gente, no mundo em que nós estamos situados, em que há a prevalência da cultura ocidental, Maria representa a aquisição e a síntese das mais altas experiências e conquistas espirituais que o espírito feminino tem nesse plano. E o que me autoriza a chegar a essa conclusão? Eu fui me socorrer de um trecho do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. É um trecho porque Maria, depois que Jesus desencarnou, Maria foi para Betsaida, ficar na casa de alguns parentes, mas ela ficou triste lá, porque as pessoas iam para lá, achavam que aquilo lá era um lugar sagrado, pelo fato dela estar lá. Pouco tempo depois, João, que tinha conseguido se estabelecer na cidade de Éfeso, volta a Maria, pergunta se ela quer morar com ele na condição de mãe amorosa, e ela, atendendo à vontade de Jesus, vai morar com João em Éfeso. E lá em Éfeso, na verdade, ela se transforma de mãe de todos, porque as pessoas vão até ela para saber como era a convivência com Jesus. Paulo foi até ela para saber isso. Disso resultou o Evangelho de Lucas e resultou os Atos dos Apóstolos. Pessoas que não eram conhecidas, transeuntes, iam lá só para saber como foi a experiência de viver ao lado de Jesus. E Maria contava esse reino de Deus, contava como era o filho dela. Jesus, para ela, não era um espírito crístico. Jesus, para ela, era o filho, aquela criança que ela amamentou, que ela embalou. Já depois, velhinha, que ela ficou... Vocês imaginem, João foi o apóstolo que mais sobreviveu e Maria envelheceu ao lado dele. Um belo dia, no final de tarde, Maria recebe um viajante, mas aquele viajante diferente de todos os outros, e ela achou a aura dele, ela se sentia bem perto de Jesus. Quer dizer, perto daquela pessoa. E ela convida para entrar na casa, eles conversam, num determinado momento, ela vê as chagas na mão dele e ela fala, meu filho, as úlceras que te fizeram. Esse trecho é especialmente emocionante. Num ímpeto de amor, ela fez o movimento de se ajoelhar. Ela queria abraçar-se aos pés do seu Jesus, do seu filho, e osculá-los com ternura. Ele, Jesus, ele impede Maria de se ajoelhar, ele a levanta. E ele, revestido de um halo celestial, ele se ajoelha aos pés daquela mulher, beija-lhe as mãos e diz em carinhoso transporte, sim, mãe, sou eu. Eu venho te buscar porque meu pai, repito, meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então, isso era uma coisa que me incomodava muito quando eu comecei a frequentar a casa espírita, porque assim, Maria tem um lugar de muito destaque na Igreja Católica, ela é a mãe do Senhor, ela é Nossa Senhora, mas eu queria saber assim, aonde Maria se encaixava dentro da nossa compreensão espiritual, dentro do espiritismo. E aí agora, para mim é engraçado, né? Anos e anos, e agora ver essa resposta para mim. Ela recebeu esse título, por assim dizer, de Deus, pela boca de Jesus. E aí eu gostaria que vocês tivessem, eu estou passando já para uma outra fase, né? Jesus que encarnou, eu quero que vocês encarem Jesus como filtro, como modificação de paradigma, modificação de modelo. O nosso livro texto básico, que é o Livro dos Espíritos, lá na parte das leis morais, traz para a gente a explicação de quem é Jesus. Quem é esse espírito que encarnou aqui? Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Essa é a resposta dos espíritos. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, assim, tendo lido aquela passagem de Maria, em Boa Nova, de Humberto de Campos, e lendo essa questão 625, que aparece em toda palestra minha, a gente tem que se perguntar o que significa esse homem, esse espírito crístico, o governador do nosso planeta, se ajoelhar aos pés de alguém. De alguém, esse alguém é essa mulher. Então, assim, ele já chega valorizando a mulher. A partir daqui, eu vou falar de alguns episódios de Cristo junto com algumas mulheres
que estiveram com ele enquanto ele esteve encarnado. Eu peço desculpa porque tem que ser superficial, senão eu não avançava nesse estudo, entendeu? Nem em todos os extratos evangélicos eu vou discutir os aspectos que são importantes. Eu vou procurar sempre relevar qual é a questão da mulher naquele trecho, tá? Senão eu não conseguiria fazer o que eu me propus a fazer. A primeira mulher que eu vou trazer é Joana de Cusa, que é uma das encarnações conhecidas de Joana de Ângeles, a primeira encarnação conhecida de Joana de Ângeles. Essa mulher estava encarnada no tempo em que Jesus esteve aqui na Terra. Essa mulher é uma das mulheres que acompanhou todo o périplo de Jesus durante o messianato, que estava no Calvário, que estava no momento em que o sepulcro foi aberto. Qual era o drama dessa mulher especialmente? Essa mulher tinha questões conscienciais, porque assim, o marido dela era um servidor público lá do Império Romano. E assim, esse esposo dela, que se chamava Cusa, por isso é que ela é Joana de Cusa, olhem só como é que as coisas são estabelecidas. Ele não ligava para aquela questão de religião. Não é que ele não se apegasse aos ensinamentos de Jesus. Não, ele não se apegava em nenhum ensinamento religioso. Isso não era importante para ele. Ele, assim, convivia bem com os judeus, convivia bem com os romanos, de acordo com as suas conveniências. Eu posso até dizer que ele servia Mamon. E aí, tipo assim, esse era o Deus dele, a preocupação dele era essa. E aí Jesus diz para Joana, porque ela queria abandonar o marido e seguir Jesus. E Jesus diz para Joana assim, não faz isso. Fica com ele, trata ele como se fosse teu irmão, teu companheiro, orienta ele. E ele diz, ele é um doente. E eu vim para cuidar dos doentes. Quem é são não precisa de médico. Ele instiga Maria a ajudar esse espírito, que é o marido dela. Instiga Joana a ajudar esse espírito, que é o marido dela. E aí Joana ainda pergunta, mas vem cá, eu não tenho que ficar dentro da minha casa, literalmente catequizando esse meu marido? Jesus diz que não. Que tudo tem seu tempo perante Jesus, e a sabedoria celeste, ela não extermina as paixões. Qual era a paixão desse homem? Era o dinheiro. Então ele tinha que modificar isso, mas ele tinha que modificar de dentro para fora. Essa transformação tinha que ser dele. E também nos traz o trecho interessante que é Deus não trava as contendas com suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Para ele não interessava se o Cusa ia modificar naquela encarnação ou 3.000 anos depois. Em um momento, a consciência dele ia gritar e ele ia se voltar para o que era importante. A segunda mulher de que eu vou tratar é a mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos, tá? Simplesmente por ser uma mulher que estava com um fluxo de sangue por 12 anos, isso significava que essa mulher não podia conviver com sociedade. Pelas leis mosaicas, pelas leis daquela época, uma mulher menstruada, uma mulher que acabasse de dar à luz e tivesse um filho, ela não podia circular em lugares públicos, ela não podia tocar em nada sagrado. Essa mulher, contrariando todas as leis daquela sociedade, contrariando os costumes, ela vai para um ambiente público, no meio de uma turba. Essa é aquela passagem famosa em que Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro, fugiram uma das minhas virtudes. E ele quer saber quem levou a virtude dele. E Pedro diz assim, Jesus, olha só, Senhor, olha a quantidade de gente que está aqui, não dá para saber. E Jesus olha e ele vê a mulher. E ele percebe tudo que aquela mulher teve que passar para estar ali perto dele e tocar nele. E aí ele, reconhecendo a fé, o esforço, a modificação daquela mulher, ele diz para essa mulher, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ela fura barreiras sociais e alcança Jesus. Eu vou passar para as próximas personagens, são essas duas mulheres que estão retratadas aí. Essas mulheres são, respectivamente, a que está ajoelhada à frente de Jesus é Maria. E a que está segurando o cântaro e Jesus a toca é Marta. Elas são irmãs de Lázaro. E eu não vou reportar aqui a passagem mais famosa, que seria aquela na qual Lázaro morre e Jesus o ressuscitaria. Eu vou passar aqui, eu vou comentar a passagem de Jesus visitando Marta e Maria. Jesus chega, Marta está nos afazeres domésticos e continua a fazer isso, Maria vai se sentar aos pés dele para escutar os ensinamentos dele. Marta vira para ele e diz assim, Jesus, você não vai mandar que ela venha me acompanhar nos afazeres domésticos? E Jesus diz que não.
Jesus diz que Maria escolheu a boa parte e que não será tirada dela. O que isso nos ensina? Bom, Marta, a que estava fazendo as tarefas domésticas no interior da casa, estava reproduzindo os padrões da época, os hábitos de uma sociedade onde o homem dominava, machista, patriarcal, sem nenhum juízo de valor em relação a isso. Era a conduta dela. Maria estava escutando, estava aprendendo. Jesus, que não fazia diferença entre os papéis sociais que os sexos, né, que os gêneros exerciam, explicou várias coisas para Maria nessa passagem, para Marta nessa passagem. Jesus sinaliza que tem um tempo para tudo. Tem um tempo para trabalhar e tem um tempo para refletir. Jesus explica para Marta que ela precisa, em alguns momentos, serenar, deixar que o espírito dela entre em contato com Deus. E que talvez, no momento em que ele está na casa dela, ela devesse priorizar estar com ele naquele momento e se abster das tarefas domésticas. E é mais um momento em que Jesus reprisa a universalidade dos seus ensinamentos. Nesse aspecto, a universalidade o reino de Deus é para todos, para homens e para mulheres. Eu não vim aqui só para falar com homens. Tanto que não tem nenhum homem nessa cena. No final, a gente conclui que o ideal de mulher, e nesse caso é só porque eu estou tratando de mulheres, é o ideal de todo ser humano, é ter o tempo de se conectar com Deus, como Maria fez nesse caso, e ter a atitude para colocar esses ensinamentos de Deus em prática, que é a atitude de Marta. A conjugação das características dessas duas personagens nos daria um homem preparado, né? Um homem integral, uma pessoa integral para viver a sua vida de espírito buscando evolução. Aí nós passamos para o quarto exemplo, que é de Jesus e a mulher samaritana. Eu não vou ler a passagem evangélica, porque eu só tirei alguns extratos, é muito maior do que isso. Mas, em resumo, é mais um momento em que a gente vai trabalhar a questão da universalidade dos ensinamentos do Cristo, porque Jesus chega numa fonte, numa cidade Samaria, na região de Samaria, que era de um povo que era antagônico aos judeus, eles eram, digamos, inimigos, assim. E ele conversa com essa mulher. O que é inesperado? Primeiro, um homem conversando com uma mulher. Não se fazia isso na época, ainda mais sozinhos. Depois, essa mulher era uma mulher estrangeira. Como é que você vai dar papo para o seu inimigo? Mas, assim, qual era a questão que está sendo colocada aqui? Jesus vinha num momento do messianato dele que ele estava sendo muito questionado. A todo momento, vinham pedir para ele comprovações de que ele era o Filho de Deus. Espetáculo, ele já tinha visto, ele já tinha dado várias provas, mas continuavam querendo o espetáculo. Nessa passagem da mulher samaritana, ele que estava desacreditado perante o povo, que em tese foi o povo que ele veio redimir, fala para uma mulher, que é uma mulher cheia de defeitos, que é uma mulher cheia de conflitos, cheia de angústias, que já tinha tido uma vida não muito recomendada para a época, que ele é o Messias. E aquela mulher acredita nele, ele pede para que ela vá até o povo dela e replique esse ensinamento de que ele é o Messias e ele está ali encarnado. Ela vai ao povo dele, ela vai ao povo dela, ela fala com os samaritanos vão conversar com ele, os samaritanos escutam e acolhem o que Jesus falou, pedem para que Jesus fique mais um pouco na Samaria para explicar para ele o que seria esse novo tempo, reino de Deus, que é um reino que independe de lugares físicos, que independe de sinagoga, que independe da religião que você professa, e acolhem Jesus no seio deles e começam também a propagar aquela boa nova nos termos que Jesus estava propagando. Nós vamos, então, passar do episódio da mulher adúltera, que é um episódio muito conhecido nos evangelhos, só tem no evangelho de João. Era a circunstância em que uma mulher foi pega em adultério,
foi levada pelos fariseus e escribas para a praça, foi jogada no meio da turba, e eles, testando Jesus para ver se ele ia executar as leis mosaicas, dizem, olha, essa mulher é adúltera, foi flagrada em adultério, o que você vai fazer? Aí Jesus olha, se abaixa, começa a escrever lá no chão. Fico muito triste, porque ninguém fala o que Jesus estava escrevendo no chão. Mas assim, os fariseus e os escribas ficam admoestando Jesus, ficam exigindo dele uma conduta. Jesus se levanta e pergunta, quem de vós não tem pecados, então que atire a primeira pedra. E depois desse posicionamento de Jesus, a turba começa a se dissipar, a sair dali, ele está abaixado, quando ele se levanta de novo, ele pergunta para a mulher adúltera, cadê as pessoas? Elas se foram. Ninguém te condenou? Não. Então, ela responde para ele que não. Então, eu também não vou te condenar. Siga, vai, a partir de agora não peques mais. E essa mulher, a partir dali, tendo passado por esse momento crítico, deve ter modificado a sua vida, né? Se ela modificou a sua vida, ela conseguiu compreender a mensagem de Jesus. A lição principal do trecho evangélico todo é uma lição de amor, né? Na qual nós não devemos julgar o outro. Essa é a lição do trecho evangélico. Agora, para a gente é importante destacar o seguinte, a primeira regra que eu li lá na frente, a regra mosaica era tanto a mulher quanto o homem adúltero, se fossem pegos em adultério, seriam apedrejados. Vocês estão vendo o homem aí no episódio? Enfim, essas são as considerações que a gente tem que fazer. Como Jesus ia cumprir a lei mosaica, se um dos elementos para que esse cumprimento fosse dado também não estava ali no quadro, entendeu? Por último, foi muito difícil, muito, muito, muito difícil criar uma narrativa sobre Maria Madalena. Porque Maria Madalena, de todas as mulheres que aparecem no Evangelho, é a que mais aparece. Ela aparece ainda mais que Maria de Nazaré. E isso se justifica, porque Maria Madalena é o espírito que mais sofreu reforma moral ao longo da existência encarnada de Jesus. De todos os personagens que acompanharam Jesus, ninguém ascendeu tão rápido quanto Maria. Maria Madalena compreendeu, realmente, se modificou, a ponto de poder entrar no reino de Deus. Então, assim, são muitos slides sobre ela, eu não vou acompanhá-los, eu vou contar para vocês Maria de Madalena, a história que eu consigo me lembrar. Maria Madalena ou Maria de Magdala era uma mulher, uma cortesã, que vivia na cidade de Magdala, próxima a Nazaré, a Dalmanuta, ali em torno do Lago de Genezaré. Era uma mulher muito rica, por causa da suposta prostituição. Era uma mulher muito bonita, era uma mulher que dispunha de vestidos, de joias, de perfumes, coisas que eram muito valorizadas na época. Só que era uma mulher que se sentia vazia. E quando ela escutou as pregações de Jesus que se davam naqueles lugares, ela se encantou pela mensagem que aquele homem trazia, pelo reino de Deus que aquele homem estava mostrando. É muito interessante porque no livro Boa Nova, nós vemos diálogos entre Jesus e Maria Madalena. E a grande questão é, ela sendo uma mulher que socialmente era tão desprezada, era uma mulher que não era valorizada socialmente, chegou para Jesus e expôs toda essa situação para ele. Ela não mentiu em momento nenhum e ela, de verdade, ela sequer se arrependia inicialmente dessa condição. Ela disse para Jesus que ela amava muito e que ela tentava encontrar um retorno desse amor em todos os homens com quem ela ficava. Ela identificou essa situação para Jesus. E Jesus, que não a julgou, como não julgava nenhuma das mulheres que tinham a mesma vida que ela, que na época eram reprovadas socialmente, Jesus diz para ela que o problema dela era o direcionamento do amor dela.
ela não tinha nem que deixar de amar, nem que amar menos, ela tinha que direcionar esse amor. Lembram lá de Joana de Cusa, quando Jesus ensina que a transformação é silenciosa, que depende da reforma íntima para você empreendê-la? Então foi isso aí que Jesus falou para Maria Madalena. Modifica essa tua forma de amar. Madalena pergunta para ele o seguinte, mas como eu vou fazer isso? Ele fala, ué, você pode exercer esse amor pela maternidade. Ai, que susto, desculpa. Você pode exercer esse amor pela... Desculpa, gente. Pela maternidade. E ela diz, sou uma desgraçada. Eu nem gosto dessa palavra. Sou uma desgraçada, porque eu nem posso ser mãe. E Jesus ensina para ela que ser mãe não é o simples fato de gerar um filho. E ele recomenda para ela, seja mãe. Ame muito. Ame teus irmãos, ame teus iguais. Ele ensina para ela que ela tinha que ter fé nela, que ela tinha que ter fé no que Jesus estava dizendo e ela tinha que se modificar. E é isso que Maria de Magdala faz. Ela renuncia tudo aquilo, renuncia mesmo, gente. Ela sai de casa, abandona tudo, larga tudo, entrega tudo e ela vai seguir Jesus. Ela e outras mulheres vão peregrinar com Jesus ao longo dos 3 anos de messianato dele. Ela é uma das mulheres que vai estar no Calvário. Ela é a mulher que vai encontrar com o Espírito de Jesus depois que ele... Ela é a mulher que vai encontrar com o Espírito de Jesus depois da ressurreição. E o que aconteceu depois do desencarne de Jesus? Houve aquele momento dos Atos dos Apóstolos, onde ele volta à Terra em espírito para explicar, para dar orientações. Depois ele segue definitivamente para o mundo espiritual. E aí Maria e alguns outros discípulos estão no entorno do lago de Genezaré. João decide que vai para Éfeso, Tiago vai para Jerusalém, Pedro vai para Jerusalém, vão fundar o que seria a Casa do Caminho. Ela pede para acompanhá-los e eles não deixam. Simão reprovava as atitudes de Jesus em acolher essas mulheres. Eles têm até uma conversa significativa também em Boa Nova sobre isso. Ele não entende o papel igualitário que Jesus falou para ele, que homens e mulheres tinham, que eles se complementavam. Simão guardava resquícios daquele homem que foi criado na fé judaica e nega a possibilidade de Maria acompanhá-lo em Jerusalém. Ela fica por ali, ela consegue empregos muito humilhantes, mas ela se submete a isso, ela vai trabalhar nas casas dos senhores, que ela servia de outra maneira, ela propõe a ela que ela retorne àquela vida supostamente fácil, mas ela nega, assim, as tentações são grandes. Ela era uma mulher muito bonita, ela podia voltar a ter tudo, mas ela não topa. Ela tenta voltar a frequentar as sinagogas, mas nas sinagogas já tinha se retomado as antigas práticas, ela não tinha lugar naquelas sinagogas também. E aí um dia, ela nas margens do lago, chega um grupo de doentes, de leprosos, perguntando por Jesus. E ela explica que Jesus tinha sido perseguido, que Jesus tinha sido morto, que ele não tinha mais como ajudá-los. Só que ela começa a contar para eles quem era aquele Jesus, o que ele fazia, como é que ele curava, e eles ficam ali, assim, enlevados por tudo aquilo que ela estava falando. Isso permanece por alguns dias, mas rapidamente eles são expulsos da cidade, eles vão para Jerusalém. Quando chegam em Jerusalém, eles são encaminhados para o Vale dos Leprosos, e aquela Maria que não tinha lugar em lugar nenhum, também foi para o Vale dos Leprosos. Lá ela trabalhava durante o dia, amava muito, ajudava muito, se doava muito para aqueles doentes, e ao final das tardes ela pregava, ela ensinava a Boa Nova, ela explicava o que era o reino prometido por Jesus. Só que com o tempo e com a convivência, ela contraiu a doença. Ela contraiu a doença, permaneceu lá até ficar muito debilitada, mas no final
da vida física dela, ela desejou ir ter com Maria e João em Éfeso. Ela faz esse caminho com muita dificuldade, ela consegue chegar às portas de Éfeso, a ponto de chamarem João e Maria para vê-la e ela os reconhecer, mas já em transe, já próxima ao desencarne, ela reconhece Jesus, que vem para ela em espírito, e Jesus vem dizer para ela que ela tinha tido fé, que ela tinha renunciado a tudo, que ela tinha passado pela porta estreita e que agora ela estava apta a entrar no reino de Deus. E Jesus é o Espírito que vem recebê-la. Olhem a importância e a renovação de Maria de Madalena. A história dela é muito, muito bonita mesmo. E aí Jesus também falou para Simão, que interrogava a respeito da adequação de ter convívio com aquelas mulheres, ele fala, essa mulher vai exercer um papel muito importante na história cristã. E qual era esse papel? Foi o papel de, naquele momento em que o rebanho estava todo dispersado, que todos os discípulos sumiram, para quem Jesus ia aparecer? Quem tinha um amor, quem tinha fé, quem se aproximou do túmulo vazio? Foi ela. E aí ele aparece para ela na oportunidade. Ela é o Espírito que dá a notícia da ressurreição. Essa é a importância do Espírito Maria Madalena para a posteridade cristã. Isso era um... Já falei, gente, não se desesperem. Contadas as histórias de todas essas mulheres, a gente percebe que houve uma mudança de paradigma no tratamento dado a elas, a nós, antes ou depois de Cristo, né? Em alguns textos que eu li, de quem estuda Joana de Ângeles, disseram que Jesus é o primeiro psicólogo que nós vamos ter por causa disso. Para usar uma palavra que também está muito em voga nos dias de hoje, a gente pode dizer que Jesus, em todos os momentos da sua passagem pela Terra, fez questão de empoderar as mulheres, sempre dando a elas um tratamento igualitário. E aí, passada essa lição há 2000 anos desse homem, como é que nós estamos hoje? Como é que está o nosso país hoje? E aí eu fui pegar alguns dados estatísticos. Nesse quadro que retrata a desigualdade de gênero do Brasil, no Brasil em 2016, ele foi publicado em 2018 pelo IBGE, nós temos aí a anotação no canto superior esquerdo que homens frequentam menos o ensino médio. No canto superior direito, a gente tem a informação de que homens completam menos o ensino superior, e no canto inferior direito, a gente tem a informação que a diferença salarial entre homens e mulheres é dessa ordem aí. O rendimento mensal é diferente pelo simples fato de sermos homens ou de sermos mulheres. Os homens recebem, em média, 30% a mais do que as mulheres para desenvolverem trabalhos iguais. Isso sem falar no canto inferior esquerdo, que fala que os homens trabalham muito menos dentro de casa do que as mulheres. Isso é uma charge que exemplifica isso que eu falei. Nós temos que entender esse homem do meio como a sociedade patriarcal em que nós estamos inseridos, onde ainda escolhas são feitas a partir das perspectivas masculinas, onde em duas pessoas, eu estou supondo que fazendo as mesmas coisas, um recebe um saco cheio de moedas e a outra, por ser mulher, recebe uma moeda, né? Então, é um retrato dessa desigualdade. Nós temos aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são informações colhidas em 2018 e publicadas em 2019, são as mais recentes que nós temos. Nós temos no canto superior esquerdo dizendo que o feminicídio é o fato de você matar alguém só por esse alguém ser mulher, né? É uma qualificadora. Então, 1206... Vai para lá, oh, meu Deus. 1200... Saiu, seu Armando? Foi? Não, aqui. Foi? Voltou? Estou tentando entrar de novo. Entrou. Não, eu estou vendo o senhor. Eu estou vendo o senhor. E o senhor me vê? Tudo ok. Tudo ok? Então, nós temos uma circunstância no nosso país em que 1.206 pessoas foram mortas só por serem mulheres.
No canto inferior esquerdo, nós temos o dado de que a cada 2 minutos uma mulher sofre violência doméstica nos lares brasileiros. E ao lado, nós temos a informação de 66 mil, pouco mais de 66 mil registros de violência sexual, sendo 80% contra as mulheres. É isso que dá aquele número que a gente escuta muito, de um estupro a cada 11 minutos acontecendo no Brasil. Esse é o tipo de violência que a mulher sofre. Nós somos um país que, em 2006, editou uma lei para identificar e tratar do que é violência doméstica. Não é só a violência física. Eu peço para depois, quem tiver curiosidade, ver a lei que eu mencionei aí, eu até posso disponibilizar o estudo. Mulheres podem sofrer violências físicas, psicológicas, moral, sexual e patrimonial. Todas elas são gravíssimas, gravíssimas, tá? Mas nós somos um país que precisa ter uma lei para reconhecer isso. E o que mais me preocupa é que, no quadro atual, onde pouco mais de 10% das cadeiras da Câmara de Deputados, que é o lugar que pode modificar a legislação, são ocupadas por mulheres, como é que a gente vai fazer para mudar esse quadro? O Brasil está num lugar muito abaixo da média mundial de participação feminina na política e nós temos a pior posição da América do Sul. Gente, na América do Sul, me desculpe, mas tem Bolívia, tem Equador. A gente não está falando de Chile e Argentina, tá? Nós estamos falando de Venezuela, entendeu? Então, nós somos um país que não temos representatividade feminina na principal casa legislativa. Eu não poderia fechar o estudo sem comentar como é o tratamento dado à mulher na doutrina espírita. O que o Kardec nos disse sobre isso? Eu acho que já é muito indicativo o fato de o título do capítulo ser Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher. Eu acho que isso já nos livra de muita dúvida. Os espíritos se comunicaram dessa maneira e a gente sabe da precisão do nosso codificador com as palavras. E aí tem a pergunta 817, por que ela é importante? Porque é a pergunta de Kardec para saber a consideração perante Deus. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E os espíritos, já de uma maneira um pouquinho mal criada, né? Estilo Emmanuel, estilo Joana, respondem: não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Tipo, o que você está me perguntando isso, entendeu? A importância da pergunta 822 é porque é a mesma pergunta, mas antes estava sendo perguntada em relação a Deus, agora está sendo perguntada em relação às leis humanas. Então, sendo iguais perante a lei de Deus, isso já é um fato, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? E aí complementa a pergunta, na verdade, assim sendo, uma legislação, qualquer legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E os espíritos respondem: dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. Essa parte é muito importante para a gente, tá, gente? Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher. Isso é muito parecido com a lei mosaica. E a outra parte, cada um de acordo com a sua aptidão. E os espíritos prosseguem destacando que a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Nós podemos interpretar da seguinte maneira: se não houver emancipação da mulher, não há progresso da civilização da sociedade. Então é inexorável, porque a gente sempre progride. Destacando: competição entre os sexos não é algo que pode ser extraído de qualquer das respostas dos nossos amigos espirituais. Então, não existe superioridade de homem, não existe superioridade de mulher, tá? É igualdade. Para o Espiritismo, em harmonia com as leis da natureza, sempre lembrando que as leis da natureza são as leis de Deus, leis divinas e leis da natureza é a mesma coisa.
o ser humano é um espírito encarnado, que ora habita um corpo masculino, ora habita um corpo feminino, que lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirir experiência. Então, gente, ser homem ou ser mulher vai nos dar uma experiência como é a experiência da riqueza e da pobreza, de ter uma deficiência física, de não ter uma deficiência física, da beleza e da feiura. São, na realidade, oportunidades de experiência. E espíritos não têm sexo. Espírito não tem sexo. Isso é importantíssimo. Para que não fique dúvida de que a resposta lá 822 do Livro dos Espíritos tem contradição, eu gostaria de contextualizar e relativizar aquela questão, tá? Gostaria que vocês me acompanhassem nesse raciocínio. O que é contextualizar aquela pergunta 822? É lembrar que aquela resposta foi dada para Kardec em 1857, no meio de uma sociedade francesa, onde a mulher, em regra, vivia dentro do lar, a vida interior, tá? E que nós, até hoje, mas muito mais naquela época, somos, historicamente, produtos de uma sociedade machista e patriarcal, com uma cultura de submissão e obediência da mulher ao elemento masculino. Também sem juízo de valor, é como a coisa funcionava, tá? Nós temos que destacar também que existe uma única função no orbe, que é exclusiva, no caso é exclusiva da mulher, que é a gestação de outro ser. Eu tive cuidado ao utilizar essas palavras, porque reprodução é algo que precisa do concurso de um corpo feminino e um corpo masculino, então é em conjunto. A maternidade é uma atividade, uma função que prescinde de gerar um filho. Então, só a gestação é exclusiva da mulher. E, segundo Jesus, isso nos aproximaria de Deus. Pela capacidade de sentimentos, de compreensão, isso nos torna, de certa forma, co-criadoras da vida nesse orbe. E o que eu quero dizer em relação à relativização? É porque se aquela resposta dos espíritos para Kardec atendeu às necessidades daquela época, aquela mesma resposta nas entrelinhas também nos dá elementos. Tá, ok, obrigado, seu Armando, eu já vou concluir. Nos dá elementos para socorrer atualmente. Os espíritos, na ocasião, eles afirmaram que a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Então, tipo, não vai ter progresso da sociedade sem a mulher se equiparar ao homem. Hoje, a gente precisa dar muito mais destaque ao outro trecho da resposta que diz cada um de acordo com a sua aptidão. Então, se uma mulher tiver a aptidão para ser aviadora, agricultora, política, médica, jogadora de futebol, musicista, não importa que até então essas atividades eram majoritariamente exercidas por homem. A mulher pode exercer essa atividade. Então, à exceção da gestação, hoje não há nenhum problema que homem e mulher desempenhem as mesmas tarefas, desde que eles tenham aptidão para tal, tá? Assim a gente pode melhor compreender a pergunta 822. E eu vou fechar, esse é o penúltimo slide, seu Armando, eu vou fechar aqui. Isso daqui é fruto das minhas reflexões. Não dava para fechar um trabalho como esse sem pensar em qual é a contribuição que espíritos que estão encarnados no orbe, nesse momento em que nós passamos pelo período de transição, podem dar para a evolução do nosso planeta e da nossa sociedade. Então, assim, isso são reflexões, não tem conclusões, isso é uma tentativa de atualizar o assunto. Eu pediria que vocês, depois, na medida da necessidade do interesse de vocês, me dessem retorno a respeito disso. Pode ser no centro, ou pode ser por e-mail, é só pedir para qualquer um que é responsável pelas reuniões mediúnicas. A primeira questão é, reuniões públicas. A primeira questão é, quem é essa mulher de quem nós estamos tratando hoje? Eu não vou entrar nem nos aspectos mais quentes dessa discussão. Nós temos que pensar no fato de que existem muitas mulheres.
Nós temos mulheres de diferentes nacionalidades informadas por diferentes sociedades. Nós temos mulheres de diferentes orientações sexuais, mulheres com concepção de casamento, de maternidade, de família. Hoje em dia, nós temos que pensar no mundo e temos que ter na cabeça a questão da diversidade. Então, quem é essa mulher? O que Jesus trataria como essa mulher? Como essa mulher se portaria perante Jesus? É a primeira questão. A segunda questão é: que igualdade é essa que nós mulheres estamos procurando? Por que eu estou perguntando isso? Porque assim, eu me incomodei muito com duas leituras que eu fiz. Uma, a Revista Espírita de dezembro de 1965, é o último artigo dessa Revista Espírita, nos traz uma comunicação de um espírito que fala do tratamento horrível que era dado para a mulher naquela sociedade, mas ele também questiona a respeito da igualdade que essa mulher busca. O que ela procura? Que mulher é essa que, por muitas vezes, ao estar em situação de poder ou de decisão, reproduz condutas opressoras e machistas? Entendeu? Eu já tive a oportunidade de escutar pessoas dizendo para mim que nunca casariam com um marido que não pudesse sustentá-la. Ou que não concebe uma relação onde o marido resolve ficar em casa e a mulher resolve trabalhar na rua, ser a empresária, digamos assim. E isso vai contra aquela questão da aptidão que está na resposta 822. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa igualdade que a gente está buscando para nós, mulheres, não sermos os veículos propagadores dessas situações de opressão. Outra que também fala isso é Joana de Ângeles, no artigo de 2016 ou 2018, eu não sei exatamente. Joana fala isso, que a mulher está conseguindo conquistar muita coisa, mas que está esquecendo do seu papel. Que papel é esse? Então, é essa a segunda colocação. E a terceira colocação é o seguinte: qual é o nosso papel? O que a gente pode fazer para ajudar a sociedade, para ajudar o planeta, para ajudar o orbe? E depois de alguma reflexão, eu acho que o nosso maior papel ainda está na questão do educar. Educar filho, educar companheiro, educar irmão, para que eles se libertem dessas condutas opressoras, para que eles comecem a enxergar o mundo de uma outra perspectiva, que é importante, inclusive, para eles, um mundo de respeito, de equidade. E outra coisa muito importante é nós nos educarmos. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei acima, tem mulheres que reproduzem elas mesmas essas situações de opressão. Certo? Então, por exemplo, a gente não pode pensar que por a gente ter encarnado nessa experiência num corpo feminino, que o nosso lugar lá no paraíso está garantido. Não está. Nós temos que trabalhar. Nós temos que nos reformar também. Porque seria a mesma coisa que dizer que todo espírita tem lugar nesse paraíso ou toda pessoa que frequenta muito a casa espírita tem lugar nesse paraíso. Não basta. E aí, a gente tem que pensar, se não foi esse o legado, se não foi esse a grande importância de Jesus aqui na Terra, convivendo com mulheres. Ele as educou diante de um novo paradigma. Nós precisamos voltar para aquelas mulheres, óbvio que atualizar os paradigmas, mas entender qual é o nosso papel nesse mundo. O último, seu Armando. Ô, Cristina, nós já passamos, já são 17 horas e 5 minutos, querida. Nós temos que deixar... Essa, só minha homenagem à juíza Ruth Ginsburg, uma mulher que tanto lutou pelos direitos por favor, da mulher. Essa é a história dela. Obrigada, seu Armando. Desculpa, gente. Obrigada pela paciência. Não teve como resumir mais. Eu sugiro, né, você